Olá, olá, uma boa tarde para você. Já começou o Jornal da Difusora, a primeira edição. Olha só que bancada bonita. Todo mundo aí hoje, ninguém veio combinando com hoje não, né? Quer dizer, mais ou menos. Daqui a pouquinho. Mais ou menos. Daqui a pouquinho vamos trazer os bastidores da política para você, as principais notícias nos corredores do poder, tudo isso para você aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, hein? Então dá uma conferida no que vai acontecer hoje, as principais notícias dessa quinta-feira você confere. Professores do estado ameaçam paralisação da rede. Hoje um coletivo de professores fechou a ponte na capital aqui em protesto, hein? No interior, manifestações são reprimidas, com violência inclusive, hein? Pesquisa exata aponta a vitória de Everton para o governo do estado em um dos maiores colégios eleitorais do Maranhão. Presidente Bolsonaro critica adversários e pede eleições limpas em 2022. Federações partidárias são aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias agora. Vem com a gente, está começando o Jornal da Difusora, primeira edição. E o assunto de hoje não poderia ser outro senão a manifestação de professores, que já começou, inclusive, no estado inteiro. Olha, o Jornal da Difusora começa exatamente falando desse assunto, porque aqui na capital hoje pela manhã houve uma paralisação. Quem puxou essa paralisação foi um coletivo de professores. Nessa paralisação, o trânsito ficou bastante complicado para quem estava usando a ponte José Sarney, uma das principais ligações com o centro da cidade. O Arthur foi lá conferir, vamos ver. O protesto interrompeu o trânsito na ponte do São Francisco. Em seguida, os professores da rede estadual fizeram uma passeata até o Palácio dos Leões. Os professores protestam contra o reajuste de 8% nos salários concedido pelo governo do estado. Segundo a categoria, esse percentual desrespeita uma determinação do governo federal de 33% para 2022. O governo, lamentavelmente, insiste em descumprir duas leis. Uma lei federal, que é a lei do piso salarial nacional, e uma lei estadual, que é a lei do Estatuto do Magistério. Em janeiro deste ano, o governo já deveria ter implantado o reajuste de 33,24%, porque essas duas leis estabelecem isso, que o reajuste de 33,4% seja implantado para toda a nossa carreira no mês de janeiro. E, infelizmente, numa forma de afrontar a lei e de desvalorizar a educação pública do estado do Maranhão, o governo do estado insiste nesse descumprimento. O governo do estado, ele faz uma mídia nacional, né, ele tem um poder midiático muito grande, de dizer que ele paga o melhor salário no estado do Maranhão. E não é, porque o piso, a gente não está na rua pedindo reajuste. A gente está apenas pedindo que a lei seja cumprida. O que acontece? O professor, que tem 27 anos de magistério, a colega que fez uma fala disso, o salário dela é de 1.860 e pouco. Quer dizer, o cara que está entrando, ele vai ganhar ainda menos. Então, o professor de 40 horas, esse professor que eles dizem que ganha um bom salário, é mais ou menos 2.000 e poucos professores. O restante ganham abaixo do piso. A manifestação também foi acompanhada por parlamentares. Nós estamos nessa luta desde 2015. O governador Flávio Dino, 7 anos sem ajustar o salário dos professores. No final do ano passado nós aprovamos 8% na Assembleia Legislativa, muito embora estávamos solicitando pelo menos 30%, não foi aprovado, mas agora temos uma lei. A lei do piso é para ser cumprida e é de 33,24%. E o governador do estado tem que dar exemplo, pagar os 33,24% de reajuste aos professores, retroativo a janeiro, para que os prefeitos também possam ver no exemplo do governador e possam pagar nas prefeituras o reajuste de 33,24%. Já vou girar aqui com os nossos comentaristas sobre esse assunto, mas antes nós vamos ouvir aqui o presidente do Simproecema, que é o sindicato da categoria, Raimundo Nonato, falando sobre esse assunto. Lembrando que essa manifestação não foi do Simproecema, é do Cotemax, que é um coletivo de professores, tá bom? Agora a gente vai ouvir o presidente do Simproecema, que foi entrevistado na manhã de hoje, inclusive, aqui no Bom Dia Maranhão, aqui na TV Difusora. Vamos ver um trechinho. De fato, nós já iniciamos a nossa campanha salarial, entregamos a pauta desta campanha para assim começarmos as tratativas com o governo do estado. Já tivemos 2 rodadas de negociações, porém não avançamos no ponto que trata especificamente do reajuste, que é o que a categoria deseja, conforme o que já foi estabelecido pela lei do piso na portaria do MEC.
Então o governo do estado apresentou uma proposta de 8%, já um reajuste, na verdade, de 8%, e parcelado ainda em 2 vezes, 4% em fevereiro e 4% em março. É evidente que a categoria não aceita, o sindicato não aceita, e é preciso nós avançarmos nesse sentido para que tenhamos o reajuste estabelecido na Lei 11.738, que é a lei do piso. Aí, portanto, o presidente do Simproecema falando sobre esse assunto, eu vou já falar para você a respeito de outras manifestações. Hoje, inclusive, lá em Caxias aconteceu, alguns municípios também estavam programada essa manifestação durante o dia de hoje, outras aconteceram já desde o dia de ontem, mas eu vou aproveitar para dar um primeiro giro aqui com os nossos comentaristas sobre esse assunto, já que é o assunto do dia, inclusive, essa questão dos professores. Kate, você, inclusive, no Bom Dia hoje, a gente reproduziu aqui a entrevista do presidente do Simproecema, e há, de fato, essa possibilidade de uma paralisação da categoria? Ah, sim, eles não descartam não, viu, Adalberto? Muito boa tarde para você, boa tarde para os meus colegas e a você que acompanha aí pela TV e pelo rádio. Eles não descartam. Já foi feita, né, como a gente percebeu aí, foram feitas 2 rodadas de negociações. A terceira vai ser agora, terça-feira, dia 15. Na verdade, é o prazo, né, que o Simproecema já deu para o Estado, para que realmente eles consigam discutir algo que seja concreto. Porque até agora, de acordo com o Raimundo, o que tem sido colocado é que o Estado não tem como pagar esse percentual. E aí, como a gente sabe que é uma lei, eles estão perguntando, então, com base no que não pode ser pago, né? Eles querem entender, com números nas mãos, por que não se pode reajustar? E isso ainda não foi mostrado para eles. Então, assim, eles começam a discutir, desenvolvem essa discussão, mas na hora de mostrar o motivo pelo qual não pode pagar, segundo o Raimundo, até agora o Estado não se manifestou sobre isso e por isso não avança na negociação, né? E aí, com base nesses 8%, eles disseram que nem conversa tem. Bom, o fato é que a gente está vendo pipocando não só aqui na capital, mas também em todo o Estado, manifestações desse nível. Boa tarde, Israel. Boa tarde aos companheiros, querida Kate, John e Eduardo, além do nosso querido Adalberto. Eu preciso dizer primeiro o seguinte, que se tem uma profissão que eu encaro como missão, inclusive, se me perguntar o ofício que eu mais respeito nessa vida é o ofício de professor. E professor deveria ganhar, sim, muito bem, deveria ter todas as condições necessárias para trabalhar. Entretanto, é importante a gente também olhar para fazer a reflexão, eu acho importante fazer a reflexão para outro lado. Há leis que impõem aí limites orçamentários, né, de gastos orçamentários, lei de responsabilidade fiscal e há limites, inclusive até financeiros mesmo. Em 2021, por exemplo, o governo do Estado precisou aportar recurso para pagar a folha de professores do Estado, porque o dinheiro do Fundeb não foi suficiente. Um reajuste dessa ordem, e aqui não estou fazendo nenhum julgamento nem dando minha opinião, estou trazendo apenas alguns fatos. Um aumento dessa ordem traria aí algo a mais, em torno de 600 milhões de reais que o governo do Estado precisaria desembolsar. Mas eu queria trazer aqui um outro ponto de vista no que diz respeito à questão do piso, que hoje seria pela lei de R$ 3.845. Do ponto de vista meramente jurídico, há alguma interpretação e há aí muito ainda a ser esclarecido, que há mais dúvidas do que certezas, de que há uma interpretação de que quem já paga, estados e municípios, a partir desse piso ou acima disso, teria que dar reajuste zero. E quem paga entre o valor anterior de R$ 2.886, entre o piso anterior de 2.886 e o piso novo de 3.845, teria que fazer o reajuste não total de 33%, mas proporcional para que chegasse ao novo valor do piso, que é o mínimo que tem que ser pago. Então, são só alguns esclarecimentos, não estou aqui fazendo juízo de valor, até porque, inclusive, essa discussão, os prefeitos estão dependendo até de nota técnica do Tribunal de Contas para poder não errar, para poder fazer a coisa certa, e essa questão ela pode, inclusive, ir parar na Justiça. Já o Eduardo, inclusive, vai falar para a gente sobre esse aspecto aí relacionado ao Tribunal de Contas, quanto a esse reajuste do magistério. O John Coutrin também participa aqui da roda nossa de comentários aqui, claro, do nosso Jornal da Difusora. Porque agora eu vou a Caxias. Lá também foi dia de protesto hoje, lá em Caxias, não foi só em São Luís não, como você viu aqui na abertura do nosso jornal. Quem está lá em Caxias é o José Carlos e tem as informações para nós aí da região dos Cocais. Olá, Zé Carlos, boa tarde.
Olá, Adalberto, boa tarde a todos, boa tarde à nossa bancada do Jornal da Difusora e a todos os telespectadores e ouvintes de todo o Maranhão. Pois é, esse é o grande destaque de hoje, né? Essa questão dos professores, hoje uma grande movimentação no centro de Caxias. O protesto dos professores da rede estadual de ensino teve início no começo da manhã, na Praça da Matriz, aqui de Caxias, a área mais central da cidade, onde funciona boa parte do comércio, tem um grande corredor de trânsito, então é um lugar bastante movimentado. E foi lá que os professores ecoaram esse grito de protesto e de indignação. Os trabalhadores da educação engrossaram o discurso contra a política salarial e a gestão da educação do governo Flávio Dino. Vamos ouvir um trecho. A gente está na luta aí dos 33,24%, né? Também que o governo estadual implante todos os planos, né, de carreira, as mudanças de categoria, onde a gente está necessitando, né, uma vez que nós vivemos uma crise pandêmica e ao mesmo tempo a gente precisa que o governo Flávio Dino cumpra a lei, né, uma vez que isso é o mínimo que é necessário para um governo do estado, é cumprir a lei com relação ao nosso aumento, nosso reajuste. Pois é, Adalberto, se falou muito de escola digna ao longo desse mandato, tem que falar também de salário digno para os professores e trabalhadores da educação na rede estadual. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Vou chamar aqui girando, como diz ele mesmo, no nosso carrossel aqui de notícias, de comentarista, o nosso Eduardo Ericeira. A gente falou ainda há pouco, Eduardo, sobre o Tribunal de Contas. Pode orientar aí os gestores nessa questão do piso? É uma situação complexa aí também. Tem alguns municípios, né, alguns já anunciaram que vão pagar o piso a partir do que foi determinado pelo governo federal. Boa tarde, Eduardo. Pois é, Adalberto, muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui na bancada, Geisael, John, Kate também, a todos que nos acompanham aí pela TV e no rádio. O Geisael tocou no ponto importante, só para falar aqui, essa reunião que aconteceu ainda no início deste mês, que envolveu aí membros, representantes do Tribunal de Contas do Estado, e tem que ter sim uma responsabilidade fiscal em relação a esse debate, e também até representantes da FAMEN, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, e até alguns prefeitos que se fizeram presentes. Em relação a essa questão da portaria do Ministério da Saúde, que foi na sexta-feira, dia 4 desse mês de fevereiro, na última sexta-feira, que antes o piso do magistério, só para relembrar aqui, fixado segundo pelo próprio Ministério da Educação, que era de R$ 2.886,24, com um reajuste percentual de 33,26%, que foi assinado aí pelo governo federal, subiria para R$ 3.845,34. Como eu falei, tem essa questão de responsabilidade fiscal. Cada município, cada gestor, ele sabe da situação financeira, né, de cada local. A gente já, inclusive, trouxe aqui que alguns municípios já anteciparam que vão dar o reajuste, casos aí da própria capital São Luís e do município de Pinheiro, que confirmaram que vão fazer esse reajuste. Mas o Gisele tocou no ponto importante, que é a questão de um reajuste que já foi repassado, que de repente, que se colocasse esses 33%, até ultrapassaria. Estou dizendo que os professores não merecem? Claro que não. O professor merece ser muito bem remunerado, uma profissão importantíssima, nós todos. Depende da nossa formação, inclusive formação de caráter, formação pessoal, não só formação profissional, então devem ser sim supervalorizados. Mas há essa questão percentual, essa questão de responsabilidade fiscal, que justamente por conta disso, o Tribunal de Contas do Estado se reuniu ainda no início desse mês, no dia 4, logo após foi assinada a portaria, como eu disse, entre representantes da FAMEN e do Tribunal de Contas do Estado, para justamente alinhar essa situação. Esse debate continua, esse acompanhamento continua muito por conta dessa questão que eu falei, dessa questão de responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal de cada município. A FAMEN, claro, se colocou aí totalmente disponível a estar orientando, estar repassando e também recebendo informações do TCE a respeito deste percentual que deve ser reajustado para a categoria de professores. Já já a gente vai falar sobre o protesto lá de Bacabal, aqui a gente vai falar sobre o assunto, porque teve confusão lá com os professores, mas vou aproveitar para dar uma boa tarde para o John, que ainda não falou. John, lá em Santa Inês também aconteceu um protesto, quer dizer, a gente percebe que o estado inteiro, né, várias regiões aí, os professores se manifestando, alguns ligados ao Simproecema. A gente viu em Caxias agora representantes do Simproecema, do sindicato. Em outros lugares, como aqui em São Luís, um coletivo de professores, mas o fato é que a categoria está insatisfeita, né, John? Boa tarde. É isso, Adalberto. Boa tarde, Kate, boa tarde, Israel, boa tarde, Eduardo, boa tarde aos nossos ouvintes e que está em casa acompanhando também. Bom, em Santa Inês, já também o movimento de professores, não de agora, já de muito tempo, pedido também reajuste, né? Na cidade de Santa Inês, o prefeito da cidade, Felipe dos Pneus, a priori, na primeira negociação, ofereceu um reajuste de algo em torno de 7%, 8%. Depois, ele já colocou uma segunda proposta de 22% de aumento, mas os professores da cidade de Santa Inês querem, na verdade,
né, o piso de 33%, como já foi falado pelo Gesael, a Kate e o Eduardo. Então, isso não foi resolvido em Santa Inês. Protestos todos os dias, diariamente, contra o prefeito da cidade. E aí eu levo numa questão importante, né, de dados. Hoje eu até apurava essa questão. A Frente Nacional de Prefeitos deve ingressar com uma ação judicial. E os cálculos que ele faz, Adalberto, aí, é algo em torno de mais 60 bilhões, né, 600 bilhões de impacto em todos os municípios. O cálculo eles fazem o seguinte também, né, que a cada 10% de aumento para professores reflete no impacto de 30% na Previdência. Então, o que eles dizem? Que pode atrapalhar até o pagamento, né, da Previdência dos professores, então, porque não há aí dinheiro para fazer esse ajuste todo. Alguns municípios. Então, eles vão aí, a frente está conversando, pode ingressar na Justiça, porque, olha só, Adalberto, a situação mais cômoda que eu vejo é do presidente Bolsonaro, não é? Ele está tranquilo, né? Deu a canetada, né? Jogou o pepino para os prefeitos. É muito fácil ele dar a canetada lá em cima. A gente até se pergunta, e quanto é que os professores das universidades federais vão receber de aumento, né? Também até queria saber em relação a isso. Mas os prefeitos agora que estão tentando resolver essa questão, né, criada. Estou reclamando também que não foi proposto nenhum reajuste no Fundef, né? No Fundeb, em relação à questão do repasse que é feito pelo governo federal. Foi anunciado esse reajuste, mas eles estão reclamando, prefeitos e governadores estão reclamando que não foi anunciado nenhum reajuste para o Fundeb, justamente para suprir esse percentual que a conta não está batendo. Eles falam, inclusive, Adalberto, que os prefeitos falam que já usam 100% Fundeb, outros 80%, 90%, que e ainda precisa acrescentar. Exatamente, precisa acrescentar. Exatamente. E a melhor palavra quem disse aqui foi Adalberto, canetada. Não se cria dinheiro na canetada. Dá aumento de 33%. E o dinheiro vem de onde? A rubrica que tem que se dizer aqui é do Fundeb, viu? Kate, lá em Bacabal a situação foi mais séria, porque houve confronto, inclusive, lá entre os professores, né, que estavam realizando uma manifestação, e o governador Flávio Dino e o vice Carlos Brandão foram recebidos lá com essa manifestação, Kate? Exatamente, né? Como a gente falava agora há pouco, eles estão se organizando, a categoria se organiza em todo o estado, não só aqui na capital, lá em Bacabal, eles fizeram um movimento, e aí o governador, juntamente com o vice Carlos Brandão, estavam numa agenda, né, na cidade, e foram recebidos com essa manifestação, né? E, inclusive, já uma das falas, né, dessa categoria e desses manifestantes é que não, né, o Maranhão não a fala que se diz pelo governo do estado que os professores recebem, né, o maior piso salarial do país, eles dizem que não se sustentam. Então tá aí as imagens, eu acho que a gente pode colocar. A gente tá no vídeo, tá na tela. Tem algumas falas ali, né, exatamente nesse momento que eles chegam. Para você que está acompanhando a gente pelo rádio, vamos ver se a gente libera o áudio também, né? A gente coloca aqui um vídeo onde os professores recebem aí essa comitiva do governo do estado, liderada pelo próprio governador Flávio Dino, pelo vice Carlos Brandão e, claro, né, naturalmente ali pelos seguranças que acompanham essa comitiva. E nesse momento os seguranças tentam de alguma forma ali retirar, né, os professores, baixar as faixas que estão erguidas. E claro que esse não é um movimento que satisfaça ninguém, né? E aí houve uma reação também por parte dos professores, claro que nada com agressão, mas as imagens mostram eles sendo impedidos, né, de realizar, portanto, esse protesto. Isso aconteceu sendo enroladas, bem retiradas, né? Uma mulher, uma professora, né? Exatamente. Eles abordam ali algumas professoras e retiram essas faixas das mãos delas. E enrolam, inclusive, né? Aí, portanto, confronto ontem lá em Bacabal, portanto, nessa solenidade lá na recepção do governador Flávio Dino, também do vice Carlos Brandão. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esses e outros assuntos aqui, girando com a nossa bancada e com os nossos repórteres no estado todo, trazendo informação para você. Mas agora tem um recado, hein? O carnaval está chegando e a Jéssica tem um recadinho para você. Confere aí. Uma das temporadas mais aguardadas do ano está chegando. Vem aí o Carnaval da Difusora. De 21 a 25 de fevereiro você vai acompanhar um programa especial. Afinal, a diversão não pode parar. E no sábado, os melhores momentos ao vivo. Muita alegria, música e diversão. Transmissões ao vivo na TV, Portal Difusorão, nas redes sociais e no YouTube. E ainda uma programação especial na Rádio Difusora FM. Sua programação de carnaval é na Difusora. No carnaval tem você aqui.
Então não perca, de 21 a 26 de fevereiro, a gente tem um encontro marcado com a folia no Carnaval da Difusora Tem Você Aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta já já com as principais notícias dos bastidores da política. A gente vai trazer muita informação para você depois do intervalo, falando ao vivo, inclusive, do interior do estado. Vamos falar ao vivo de Imperatriz, daqui a pouquinho, depois do intervalo. E continua a cobrança hein, pelas emendas impositivas lá na Assembleia Legislativa. Já já, um instante só. Já voltamos aqui com o Jornal da Difusora, detendo você tomar só um cafezinho rápido e voltar com a gente, né? Aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Olha só, você é o nosso... Só um silêncio aí, pessoal. O pessoal tá agitado hoje aqui, amanhã que é sexta ainda. Boa a conversa do intervalo aí. O papo aqui, a resenha do intervalo rendeu. 1h38 agora, e vamos junto até as 2h15, 2h17, a gente está junto aqui na Difusora. Olha só, você é o nosso convidado especial para uma noite que vai contar aí trajetórias de sucesso, premiar as personalidades de destaque do ano. Vem aí o Inspirar Difusora 2022, um evento que vai conectar propósitos e registrar grandes ações. Tudo isso é uma noite cheia de emoções que você vai poder acompanhar ao vivo na TV Difusora, dia 17 de fevereiro, está chegando a semana que vem, a partir de 10h15 da noite. Nós esperamos por você, participação de todos os apresentadores aqui da casa. Inspirar 2022, conectando histórias, criando realizações. Um oferecimento de Equatorial Energia pelo futuro todo dia. Meu Imóvel é a maior imobiliária do Maranhão. Escola Upaon Açu, o futuro é estar presente no Paon. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre dedetização, é sobre saúde. Isaac Veículos, do popular ao prêmio com a mesma qualidade. Conectar propósitos, fortalecer trajetórias e registrar grandes ações. Vem aí o Inspirar Difusora, um programa especial que vai dar visibilidade às ações que impactaram a sociedade maranhense em diversos segmentos. Uma noite para ficar na história. Com transmissão ao vivo, o evento vai contar grandes trajetórias de sucesso e entregar a diversas personalidades de destaque o troféu Inspirar 2022. Temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial. Dia 17 de fevereiro, a partir das 10h15 da noite, aqui na TV Difusora. Inspirar 2022, conectando histórias, criando realizações. Oferecimento: Equatorial Energia pelo futuro todo dia. Meu Imóvel, a maior imobiliária do Maranhão. Escola Upaon Açu, o futuro é estar presente no Upaon. Biocontrol Saúde Ambiental, não é sobre dedetização, é sobre saúde. Isaac Veículos, do popular ao prêmio com a mesma qualidade. Fica ligado com a gente aqui, daqui a pouquinho tem divulgação de mais uma pesquisa, agora pesquisa exata, que saiu de um colégio eleitoral importante aqui do estado. A gente vai divulgar daqui a pouco para o governo do estado e para o Senado também o resultado, os cenários aí dessa pesquisa, tá bom? Agora a gente vai ao vivo para a Imperatriz com o Geisel Nascimento. Tem informações sobre um projeto para divulgação de vagas de emprego. Atenção, você, o desemprego está grande, né, no país inteiro. Muita gente, claro, precisa dessa informação. Quem está com a gente é o Geisel, prestação de serviços. Geisel Nascimento, boa tarde. Boa tarde. Uma ótima notícia, né, Adalberto? E esse projeto chamado Projeto SEDEC, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEBRAE e também Banco do Nordeste, onde faz esse projeto itinerante. Está acontecendo hoje aqui no Calçadão e vai se espalhar pelos bairros da cidade de Imperatriz, justamente para oferecer oportunidade de vagas de emprego para a população de Imperatriz, como também cadastro de MEI, divulgação de vagas de emprego, orientação e elaboração de currículos, cadastro de trabalhadores, promoção de capacitação profissional. Tudo isso é para descentralizar os trabalhos do Cine Municipal. O projeto SEDEC já existe desde o dia 14 de agosto de 2020. De lá para cá não tem parado, justamente para dar essa acessibilidade às informações e ao desenrolar desses projetos, tanto no trabalho, no emprego e também na renda aqui na cidade de Imperatriz. Viu, Adalberto? Eu volto com você no estúdio na capital. Obrigado, Geisel. Um abraço a todos aí na região Tocantina acompanhando a nossa programação, hein? 1h42, agora vamos em frente com o Jornal da Difusora no rádio e também na TV. Olha, o Instituto de Pesquisa Exata ouviu a população de um dos colégios eleitorais, dos maiores aí do estado do Maranhão, né? Codó, para saber o que os eleitores estão pensando na disputa para o governo do estado esse ano. A pesquisa foi registrada no TSE sobre o número MA 0461-92022, foi realizada no período de 2 a 3 de fevereiro, ouviu 440 pessoas e a margem de erro é de 3,98% para mais ou para menos. A confiabilidade é de 95% e a pesquisa foi encomendada pelo Grupo de Comunicação FC Oliveira.
Segundo a pesquisa, o senador Everton venceria em todos os cenários. Nós vamos mostrar primeiro o cenário com 8 candidatos. Coloca na tela para a gente, o pessoal do rádio vai acompanhar, porque a gente vai ler aqui para você também com a ajuda dos nossos comentaristas. Vamos lá. Nesse cenário aí com 8 candidatos, o Everton lidera com 41%, seguido por Roberto Rocha com 15%, Carlos Brandão com 12%, Laésio 4%, Josimar de Maranhãozinho 2%, Edivaldo Holanda Júnior 1%, Simplício Araújo 1%, Enilton Rodrigues 0%, nenhum branco ou nulo 9%, não souberam, não responderam 15%. A gente agora vai passar para o cenário seguinte para ouvir aqui os nossos comentaristas, porque o Instituto ouviu a população desse colégio eleitoral e mostrou um outro cenário. Esse cenário aí são com 5 candidatos. Eduardo Ericeira, pode me ajudar? Posso sim, Roberto. A pergunta é se a eleição para o governo do Estado fosse hoje, os candidatos fossem esses, em que você votaria: o Everton Rocha, 49%, Carlos Brandão, 14%, Laésio, 5%, Edivaldo Holanda Júnior, 3%, Josimar de Maranhãozinho, 3%, nenhum branco ou nulo, 10%, e não sabe ou não responderam, 16%. A gente tem nessa pesquisa exata ainda um outro cenário com 3 candidatos. Vamos ver como é que foi a resposta, então, das pessoas em relação a esse cenário? João Coutrinho? O senador Everton lidera da Alberto com 53% das intenções de voto, seguido do Carlos Brandão, 16%, Edivaldo Holanda Júnior vem em seguida com 4%, nenhum branco nulo somou 12%, não sabe, não respondeu 15%. Isso foi estimulado, né? Se os candidatos fossem esses, essa é estimulada. Exatamente. Isso, na verdade, todas... Até agora, todas foram estimuladas também? Para mim a primeira tinha sido espontânea. A diferença é com 8 candidatos, depois com 3, enfim, a variação foi exatamente essa. Queria ouvir vocês sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai mostrar a questão do segundo turno, mas antes disso, a gente fala sobre esses cenários apresentados pela pesquisa exata, um colégio eleitoral importante que é Codó. Adalberto, lá em Codó, o senador Everton, até pouco tempo, era apoiado pelo grupo, né, do Francisco Najib. Né? Na verdade, é um grupo muito grande, forte, do ex-prefeito Francisco Najib. E o senador Everton sempre presente na cidade também, independente disso, do apoio ou não. É um senador que estava sempre presente ali em Codó, participando de ações, participou das campanhas eleitorais municipais, então um nome muito forte na cidade ainda hoje, né? Apesar recentemente, o grupo do Francisco Najib ter mudado para apoiar o Carlos Brandão, né? Mas ainda isso não teve impacto na pesquisa, a gente está mostrando uma larga vantagem do senador Everton. Hoje, lá em Codó, apesar do senador não ter o apoio das grandes lideranças políticas da cidade, mas mesmo assim ele pontua no momento com larga vantagem em relação aos seus oponentes. Vou já chamar a participação de outro colega comentarista aqui, mas a gente vai agora para o segundo turno, já coloca essa tela no ar para fazer, então, para que a gente possa até a virada de rede ter esses resultados. Vamos agora à simulação para o segundo turno, Kate? Na verdade, a gente tem os 2 nomes, né? E aí o senador Everton, ele aparece exatamente com 55% e o Carlos Brandão com 18%. Isso, né, se a eleição para governador fosse hoje, no mesmo cenário estimulado, nenhum branco nulo, 13%, ou não souberam responder, 14%. Kate, a gente tem aí nessa pesquisa de 2022 um retrato, uma reprodução, digamos assim, daquelas pesquisas que a gente divulgou também no final do ano passado, né? Isso, ou seja, o senador Everton continua liderando em relação a essas pesquisas. Essa eu dei a data ainda há pouco de divulgação, foi do dia 2 ao dia 3 de fevereiro, Kate. É isso, né? Ano passado a gente mostrou aqui todas as pesquisas que foram feitas e o cenário é o mesmo, né? Ele aparece com folga, liderando aí todas as pesquisas. Nesse cenário que a gente mostra para você agora na TV e você que ouve também pelo rádio, ele ganharia com folga também, né? Um pouco mais que o dobro do segundo candidato. E aí a gente destaca aqui que esta, claro que setorial, mas a primeira pesquisa de 2022, lembrando que essa semana a gente até também falou sobre outras 2 pesquisas que devem sair agora no domingo, né? Devem ser divulgadas no domingo, mas mostrando mais uma vez que ele lidera aí, inclusive não só lá, mas também as outras pesquisas que foram divulgadas já, né? Bom, a gente não tem na tela a rejeição, mas você que está no rádio vai ouvir, eu vou divulgar para você a questão da rejeição, que é tão importante, como disse uma vez o John, do que aquela pesquisa em relação em quem você votaria. Essa é em quem o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum. Josimar de Maranhãozinho, 31%, Simplício Araújo, 27%, Enilton Rodrigues, 26%, Laésio, 23%. Carlos Brandão, 13%, Edivaldo Holanda também 13%, Roberto Rocha, 10%, Everton Rocha, 5%, votaria em todos 8%, não votaria em nenhum 9%, não souberam, não responderam 12%. Ou seja, lidera aqui a rejeição, Gisael, o Josimar de Maranhãozinho, e dos candidatos aqui nessa pesquisa, o Everton é o que tem menor
rejeição entre esses aqui. Mas ontem o Josimar de Maranhãozinho, quando esteve aqui, ele disse que se fizer pesquisa nos locais, nas cidades onde ele atua, certamente ele vai aparecer melhor que todos os outros. Eu quero dizer ao deputado que se eu fizer uma pesquisa lá em casa, eu tenho 100% dos votos. Para bom entendedor, meia palavra. 12 minutos para as 2 da tarde agora, e é o seguinte, a gente vai mostrar para você a pesquisa que perguntou em quem os eleitores votariam para o Senado. Tem um cenário que eles analisaram aqui, que tem 9 candidatos para o Senado. Tem gente aí, claro, que nem candidato é, mas está aqui o resultado da pesquisa, a gente vai divulgar para você, e depois o cenário com 2 candidatos, tá bom? Com 9 seria o seguinte, Flávio Dino, 49, Rosena Sarney, 27, Roberto Rocha, 7, Edivaldo Lônia Júnior, 2, Altelino Neto, 2, Paulo Romão, do PT, 1%, Josimar de Maranhãozinho, 0, Antônia Coriongo, Erlânio Xavier, 0%, nenhum branco ou nulo, 7%, não souberam, não responderam, 5%. Agora vamos para um cenário com 2 candidatos apenas para o Senado e vamos ver então a resposta das pessoas no município de Codó nessa pesquisa exata. Flávio Dino liderando com 64%, Roberto Rocha 22%, nenhum branco ou nulo, 9%, não souberam, não responderam, 5%. Querem comentar um pouco mais sobre isso? Eu acho que tem nomes que de vez em quando estão sendo aí ensaiados no que diz respeito ao Senado, que eles devem constar a partir já das próximas pesquisas, ou pelo menos as pesquisas internas como experiência. Até porque o nome do leitor já apareceu Luciano, aí, do Luciano, já apareceu como cotado também para ser candidato a senador. Então, quando aparece o nome assim, é porque alguma coisa de bastidor, alguma pesquisa que ainda não foi divulgada, já houve pelo menos algum tipo de experimentação, algum tipo de testagem. Então, alguns nomes podem ir saindo, outros podem ir aparecendo, até porque pesquisa ela é um retrato do momento, né? Então, no momento hoje, inclusive alguns desses nomes aí já estão até descartados como candidatos, mas outros podem surgir nas próximas pesquisas. A exemplo, inclusive, da Rosena Sarney, né? Que certamente, no momento que foi aferida essa pesquisa, ainda não tinha essa definição, né? Estava ensaiando. Agora sim, já com esse anúncio, que vai para a Câmara Federal, claro que esse nome aí já sai também, né? Agora, Kate, quando você diz ensaiando a voz e violão para tocar mais uma música para gente? Ou... Ensaiando de que lado ia sentar, entendeu? Bem. Mas aí todos os 2 lados eram bons, entendeu? Eu me lembro quando o Luciano Leitor divulgou aquela carta, né, em relação ao Flávio Dino, a filiação do Flávio, ele falava até de prévias, né, dentro do partido. E para a filiação também do próprio Carlos Brandão, né? E é importante lembrar o seguinte, quando o Luciano fala o Luciano fala não, quando há especulações de que o Luciano sai uma candidatura ao Senado, ele teria que disputar com o próprio Flávio Dino dentro do partido, que é do PSB também, não é? Se uma disputa ali, é claro que o Flávio Dino tem um alinhamento com a direção nacional para ele ser o candidato a senador do partido, a não ser que o Luciano vá para outro partido, não é? E concorra ao Senado. Abri só um parênteses aqui rapidamente, Adalberto, que você falou aí sobre a importância, né? Codó é um importante colégio eleitoral, se eu não me engano é o 6º maior colégio eleitoral, mas certamente está entre os 10 maiores colégios eleitorais aqui do estado do Maranhão. Então é um colégio eleitoral muito importante. Vamos em frente, agora é hora do município em destaque, município em foco. Hoje o destaque vai para o município de Pedreiras e quem traz as informações é a Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Os professores do ensino fundamental maior do município de Pedreiras estão participando de uma capacitação realizada pelo SEBRAE por meio de uma parceria com a Prefeitura, onde está sendo abordada a metodologia de ensino que é trabalhada em educação empreendedora. A formação está ocorrendo durante essa semana e tem como objetivo formar os professores que irão assumir a disciplina de empreendedorismo, que a partir desse ano será incluída na grade curricular das instituições. O curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos é aliado a um ambiente propício à aprendizagem, o que favorece o envolvimento do aluno no próprio ato de fazer, pensar e aprender, características fundamentais dos comportamentos empreendedores. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Jornal da Difusora, até 2h15 da tarde, muita informação para você no rádio e também na TV. Antes da nossa virada de rede aqui, onde Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local, uma informação, o ex-prefeito Domingos Dutra está de volta, Kate? Está de volta, né? A gente tem até uma imagem aí dele
segurando um papel que seria a filiação dele no PT, né? Vamos mostrar aí, estampa na tela, está aí. Depois de muito tempo ele aparece, ex-prefeito lá de Passo do Lumiar, Domingos Dutra, reaparecendo ontem, inclusive, e aí anunciando essa filiação ao PT e em mais de 33 publicações de perfil aí das redes sociais, ele aparecendo exatamente assim, né? Alguns aliados, né, ou ex-aliados também, pode-se dizer, falam que a motivação dessa filiação é da esposa, né, a Núbia, que teria ficado muito feliz e insistido para que isso pudesse acontecer. Isso nos bastidores, né? Mas a gente está percebendo aí o Domingos Dutra, que passou por um longo tempo, né, hospitalizado, se recuperando, não se falava e nem se ouvia nada sobre ele, nem da saúde, nem em aspecto algum. E agora ele reaparece assim do nada, já nesse projeto de filiação aí do PT. Roberto, rapidamente, o Dutra é uma figura muito emblemática, né, na política maranhense. Eu lembro que quando ele saiu do PT, até 2013, ele era deputado federal do PT, né, pelo PT, e migrou para o PCdoB. Ele disse que essa migração foi por conta que o PT já tinha cheiro da caatinga dos Sarney. Eu lembro muito bem dessa frase que ele utilizou, e por conta disso ele saiu do PT e foi para o PCdoB. E quem não lembra, né, que até... Quem não lembra do FUT, né? Ele perseguia passou fome, muito, né, fez uma greve de fome ali, inclusive, quando estava por lá. Eu sei que ele é bem caricato, né? A oposição ferrenha da família Sarney. Não sei como é que está agora nessa situação. Vamos fazer o seguinte agora, Caxias e Imperatriz vão seguir com a programação local, mas lá em Caxias e Imperatriz a gente vai estar no rádio e na TV a gente vai seguir por aqui. Vamos então agora esse momento que Caxias e Imperatriz vão seguir com a sua programação local. Filho que destacou a criação do Partido União Brasil e tem ainda deputado reclamando das emendas impositivas. Nesse último bloco a gente vai falar sobre esse assunto com certeza. E o presidente Jair Bolsonaro, hein, no Nordeste, fazendo campanha já, acredite. Depois do intervalo você vai ver a reportagem, um instante só. Estamos de volta com o Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e na TV. Você está pensando que é só no governo do estado que tem dança de cadeira, né? Não, ó. Aqui, ó. Trocaram aqui as cadeiras de Alcotrim. Separando briga aqui do intervalo. Separando briga aqui do intervalo. Geisrael sentou aqui, estava em outra posição, está separando aqui. Ganhamos mais um segurança aqui. Entre Eduardo Ericeira e Kate, agora tem mais um segurança. São dois seguranças. Entre John e Kate que estavam lá próximos. Ó. Eu estou no meu lugarzinho aqui normal. Não é possível que agora não dê conta, quietinho, né? Na minha. Vamos lá, vem com a gente aqui, ó. Deixa eu te falar. Vamos falar sério aqui agora. Seguinte, você já pensou em morar pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Pois é, chegou a sua hora, chegou mesmo. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. Olha só, ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade aí no seu financiamento, né? Área de lazer completa, completinha, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp, ó, para fazer o melhor negócio da sua vida. Você quer o número? 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, hein? O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Olha, ontem a gente exibiu aqui no Jornal da Difusora uma reportagem mostrando que o Maranhão foi o estado que registrou o maior desmatamento na região do Cerrado, né? São mais de 2.000 metros quadrados, é o maior índice desde 2009, a gente mostrou para você. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais se manifestou, dizendo que o período pandêmico atrapalhou a fiscalização, pois houve a diminuição no número de fiscais,
para o campo devido ao alto contágio de Covid-19. Justificou ainda que realiza monitoramento 24 horas via imagens de satélites do Cerrado Maranhense e promove a fiscalização de áreas onde foram identificados indícios de desmatamento junto ao Batalhão de Polícia Ambiental. A gente não conseguiu dar a nota ontem, mas está aqui o registro feito, afinal de contas, é a nossa responsabilidade ouvir todos os lados. Você tira então as suas conclusões. São 2h01, você ligado aqui na TV Difusora. Vamos falar da questão das emendas impositivas? Já tem mais... O primeiro foi a Mical, né? Deputada que reclamou em relação a essas emendas impositivas, Kate. Agora já temos mais um parlamento, pelo menos só mais um não, são vários, né? A gente vai trazer um hoje, reclamando dessa questão das emendas impositivas, Kate. Exatamente, né? O clima ficou um pouco tenso na Assembleia em razão exatamente desse tema que tem sido bastante discutido, tá? Você citou bem a deputada Mical, mas pelo menos mais 2 deputados também levantaram a voz, né, sobre esse assunto, inclusive questionando, né, a base do governo que sequer em momento algum, né, requereu isso junto ao governo do Estado e, inclusive, um deles, né, já aparece na tela, o deputado Vinícius Louro, mas antes dele, o deputado Neto também fez, inclusive, uma espécie ali de mini discurso, né, ensinando, fez ali às vezes de professor, ensinando, inclusive, sobre regimento interno da casa, né, falando sobre as obrigações, os deveres e direitos também. E aí, logo em seguida, foi a vez, então, do Vinícius Louro, ele comentar, chamou a atenção, né, exatamente da base do governo por não se manifestar com relação a esses direitos adquiridos. A gente tem um trecho e mostra para você. Aí, deputado Rafael Leitoa, que Vossa Excelência tem seu gabinete do lado do meu. Quantas e quantas vezes eu fui lá conversar com Vossa Excelência para ver que as nossas emendas parlamentares eram colocadas para os municípios para ajudar a população. E diga-se de passagem, deputado Rafael Leitoa, de forma de execução direta. Que falta de desrespeito o governo teve com esta casa, com os deputados desta casa. Então não venha falar aí respeito. Porque aqui, realmente, você tinha uma voz perante ao governo, com os deputados, enquanto você estava ali dizendo que resolvia os problemas dos deputados. Mas passou o ano, Vossa Excelência não resolveu, e eu posso dizer pelo deputado estadual Vinícius Louro, que as emendas do deputado Vinícius Louro, eu quero chamar a atenção da população, que muitos não chegaram nas bases, porque o governo do estado do Maranhão, que de forma impositiva, não pagou. Aí, portanto, só para quem está em casa entender, né, foi votado, né, isso em 2020, já valendo para 2022, consequentemente, né, faz parte do orçamento. E aí a cobrança dele é porque essas emendas, elas servem exatamente para isso, né, para dar esse suporte, né, com relação a obras em vários níveis, em várias áreas. E esta é exatamente a cobrança feita aí pelos deputados. E mais uma vez reiterando, chamando a atenção para a base do governo, que sequer levantou a voz, segundo os deputados, para questionar esse assunto. Adalberto, só falar rapidamente, John, e no meio desse embate, só rapidamente, o deputado, inclusive, teria dito que alguns projetos, né, que seriam encaminhados pelo Executivo, no caso pelo governo do Estado, sequer eram lidos pelos deputados, que eram da base na época, né? Enfim, já tem esse novo bloco, e os 2 deputados que a Kate colocou aqui, o Neto Evangelista e também o Vinícius Louro, já deve formar esse novo bloco, aí 19 deputados, que é o maior bloco. Alguns projetos que eram encaminhados pelo Executivo sequer eram lidos. Aí o Rafael Leitoa respondeu que não sabia isso do deputado, que é dever do deputado ler aí o projeto antes de assinar, antes de autorizar, dar afirmação, autorizar ou desautorizar qualquer projeto. Então teve esse embate aí envolvendo os 2 deputados. Eu lembrei, John, você falar daquele vereador lá, né, que postou aqui, eu não votei sem ler, me dá uma chibatada aqui, me dá uma sentada aqui. Já pensou se a moda pega, John, você? Destacar também a postura do presidente da Assembleia, Otelino Neto, né, nessa sessão. E ele falou que jamais, né, ele na condução da presidência da Assembleia, que jamais utilizará ali, né, como instrumento de discórdia. Ele falou isso ontem na sessão. Eu até destaco nessa fala do Otelino, ele diz o seguinte, abre aspas, eu não serei um presidente e nem um instrumento de discórdia e também não serei um instrumento para que atrapalhe a governabilidade do meu Estado, né? Disse o presidente da Assembleia, Otelino Neto. E ele completou, de mim espero um equilíbrio de sempre, porque o tom que eu vou adotar aqui, no dia a dia, e vocês perceberão com a tramitação de projetos de lei.
Afinal de contas, ao que parece, o futuro governo que será exercido pelo vice-governador Carlos Brandão terá maioria na casa. O plenário será soberano nas suas decisões. Então, também tenho em conta como certo o meu equilíbrio de sempre, né? Disse Otelino, já no final da sessão, quando os ânimos estavam bem exaltados ali, né? Por conta dessas discussões, inclusive, de formação ali da Comissão de Constituição e Justiça. Só para completar, é perigoso, né, esse tipo de caminho que está sendo percorrido, porque aí você termina confrontando os poderes, né, e o resultado final disso tem que ser o benefício para toda uma população, para todo um Estado, né? Vamos lá, vamos em frente, porque a senadora Elisiane Gama, não é a Kate, foi a senadora Elisiane Gama, ela foi escolhida líder da bancada feminina no Senado, que tem a ver com a nossa Kate aqui, né, mas ela foi escolhida líder da bancada feminina lá no Senado, foi parabenizada pelos colegas do Senado. A gente tem, inclusive, um trecho gravado aqui pelo senador Everton, nesse momento. Vamos conferir. Pessoal, estou aqui com o senador Randolfo, senador Alessandro, todos nós parabenizando a bancada feminina por ter eleito a nossa senadora Elisiane Gama como líder da bancada este ano aqui no Congresso, né, Randolfo? Melhor escolha não poderia ter tido. Parabéns às mulheres do Senado e à nova líder. Parabéns ao Maranhão, que deu ao Brasil uma senadora dessa qualidade. Parabéns à senadora. Parabéns ao Maranhão. Elisiane, seu orgulho, a sua atuação aqui, você é uma pessoa que tem lutado muito pelas políticas públicas desse país e tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho. Muito obrigada, Everton, grande amigo, grande companheiro, estamos juntos pelo Maranhão e pelo Brasil. Que Deus te abençoe, obrigada, Randolfo, querido, obrigada, meu amigo Alessandro, meu líder, que Deus abençoe. Valeu. Aí, portanto, olha, agora a gente vai falar já a gente volta a falar da nossa política local aqui, vamos falar agora de um assunto de repercussão internacional, porque o Tribunal Internacional recebeu a notícia de uma CPI contra o Bolsonaro por crime contra a humanidade, hein? Geisel Marques. Olha, desde 2019 já são pelo menos 7 denúncias diferentes contra o presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal Internacional Penal. No caso do relatório entregue nesta quarta-feira, o relatório da CPI que foi entregue ao Tribunal de Haia, há uma lista de 9 crimes, incluindo crimes contra a humanidade. Eu duvido muito de que haja uma possibilidade real de julgamento do presidente brasileiro por crimes contra a humanidade. Isso porque, Adalberto e caros colegas, seria preciso demonstrar que, de fato, houve um plano de usar o coronavírus como ferramenta para exterminar a parte da população. E sejamos minimamente sensatos. O presidente Jair Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, tem responsabilidades no resultado catastrófico da pandemia no Brasil, seja por negligência, omissão, charlatanismo, propagação de mentiras e comportamentos que influenciaram negativamente a população. Ele certamente promoveu a epidemia e tem responsabilidade sobre o número de mortes, mas, por lei, crimes contra a humanidade pressupõem que tenha ocorrido uma política para cometer um ataque de larga escala ou de forma sistemática. Então, precisa ficar provado que foi um plano para exterminar a parte da população. Não, Bolsonaro não é um gênio do mal com inteligência e capacidade suficiente para bolar um plano assim. Ele é só ignorante e negligente mesmo. Vamos girando aqui agora com os assuntos da política local. A gente segue em frente aqui com o Jornal da Difusora no rádio e na TV também. Eu agradecendo você pela audiência. A Kate já tem inclusive o registro aí das pessoas que continuam mandando mensagem para nós no nosso WhatsApp. Vamos então ao registro dos nossos telespectadores que acompanham a gente e os ouvintes também, né, Kate? É verdade. Queria abraçar aqui o Vinícius, que está lá em Mirinzal. Alô, Vinícius, muito obrigada pelo carinho. Oi, boa tarde. Manda um abraço aqui para Valesca, Nicole, Dona Cleonice. Claro, tá aqui, já mandei. Obrigada pelo carinho, boa tarde. Agora completou, hein? Kate tá aí. Ô, rapaz, obrigada. Quem é que tá falando aqui? Faltou só a cidade, tá? Olha, muito obrigado. O pessoal está em São José de Ribamar também, está falando com a gente aqui, pedindo para a gente colocar aqui na tela. Claro, agora o César lá de São José de Ribamar. Obrigada, César. É bom colocar o sobrenome também, viu, para não confundir. Quero fazer uma denúncia, vou encaminhar aqui para a nossa produção. Oi, muito boa tarde, Kate. O pessoal de São José de Ribamar de novo aqui com a gente. Não pode ligar, o pessoal ligar não pode, tá, gente? Não dá, porque já é uma loucura só para poder responder. Elvis Araújo, obrigada aí. Lá de Santa Quitéria do Maranhão, obrigada também, viu? Maravilha. A Fran lá do Turu também e a dona Maria Tereza, que está no bairro da Alemanha, tá? Daqui a pouco, se o Adalberto deixar, a gente fala mais. Com certeza. Independente de mim, a gente fica o tempo todo aqui. Aqui eu passando a bola para o outro. Olha aqui, ó. Mas, só para esclarecer, inclusive você que mandou a mensagem aqui para a Kate, por uma questão técnica, a gente faz um rodízio aqui entre os nossos comentaristas. Bancada aumentou, agora está enorme aqui, né? Então, nas entrevistas, a gente faz esse revezamento. Inclusive, amanhã nós vamos entrevistar aqui ao vivo
o prefeito de Raposa, Eudes Barros. Então, no programa de amanhã, o nosso Eduardo Ericeira vai sextar, mas nós estaremos aqui todos juntos na bancada entrevistando o prefeito de Raposa, Eudes Barros. Tá bom? A gente vai seguindo esse revezamento do nosso carrossel, para usar uma palavra que já é do hábito dos nossos telespectadores e dos ouvintes também, viu? É no pedra, papel e tesoura, no palito. Tem que ser 0 em 1, que é muita gente, um né? método científico aqui para girar. Por falar em girar, o Eduardo Ericeira está trazendo informações para nós agora, porque a questão dos voos lá de Imperatriz e São Luís parece que já vão retornar aí, Eduardo Ericeira. Pois é, Adalberto, isso é importante, né? A gente sabe que a gente vive em uma ilha, né? Capital São Luís, muito visitada, muito turística. Claro que um pouco prejudicada por conta dessa pandemia, como todo o país, todo mundo, essas cidades turísticas sofreram muito por conta dessa pandemia, as próprias agências, enfim, os voos. Foi uma situação muito delicada e ainda está delicada por conta da pandemia, mas a gente sabe da importância que tem. Na verdade, essa foto aí foi da reunião do Tribunal de Contas do Estado, só para quem está acompanhando a gente na TV. Mas foi confirmado, foi uma reunião que teve entre o senador, o Everton, a gente está falando de voos, né, que fez essa ponte, parafraseando essa ponte aí com a empresa Azul, que conseguiu que esse voo retornasse. Ele já acontecia, ele já havia sido suspenso, mas que retornasse de Imperatriz aqui para a capital São Luís. A gente sabe que há uma certa distância, né, entre as duas cidades. É a primeira maior cidade do estado do Maranhão, né, que é justamente a capital, e a segunda maior cidade, que é Imperatriz. Então é importante, claro, aí volta a dizer, até a questão econômica e a questão turística. Então, os voos voltando da cidade de Imperatriz para a capital São Luís, a partir do dia 3 de março, daqui a pouco menos de um mês, né, dia 3 de março, então retornando até, se levou em conta, o próprio representante da empresa falou do potencial turístico e também do fator econômico, que há a demanda também, claro, tanto do município de Imperatriz aqui para a capital São Luís, quanto vice-versa. Então, informação importante é essa ponte aérea de Imperatriz aqui para a capital maranhense. Maravilha. Agora quem fala é John Coutrin, porque o André Fufuca foi eleito líder do PP lá na Câmara, ô John? Sim, Adalberto. O André Fufuca, ele que é o presidente em exercício do PP, ele foi alçado ontem ao cargo, né, de novo presidente ali do partido, líder do partido ali na Câmara Federal, né? Ele vai liderar a bancada do PP e ontem ele esteve ali reunido, né, com seus pares ali, membros do partido. O André Fufuca ganhando mais uma vez destaque. A gente lembra da trajetória do André Fufuca, aí já chegou a ser vice-presidente, né? Já teve vários momentos de destaque ali na Câmara Federal e agora, e, portanto, ele vai liderar ali, né, a bancada do partido na Câmara. E aí, Adalberto, eu até observava algumas manifestações de apoio ao André Fufuca, o senador Everton parabenizou, o que chamou a atenção foi o Carlos Brandão, né? O Carlos Brandão também fez ali um tweet enigmático, né, em relação ao André Fufuca, por conta, até se fala por conta das possíveis conversas do André Fufuca aí com a possibilidade de apoiar o vice-governador Carlos Brandão. Eu sempre digo que isso são especulações, ainda não há nada fechado, né? O PP hoje, a parte está na base de apoio ao senador Everton, mas sempre se discute, até se fala, né? Já começa a se divulgar mais uma vez, de que o PP pode fechar com o Carlos Brandão, mas ainda isso não foi confirmado. Ô, John, aproveitar que está com você a bola, e também na Câmara Federal a gente falando sobre isso, porque o deputado federal Juscelino Filho já falou aí sobre a criação do Partido União Brasil, né? É uma tendência, quer dizer, uma disputa aí agora pela liderança do partido aqui no estado, né? Exatamente. Eu conversava ontem com o deputado federal Juscelino Filho, ele que é o deputado federal do DEM, do Democratas, não é? O Democratas se uniu com o PSL, e o Juscelino falava sobre essa questão do Partido Maranhão. Ele disse que espera ser o presidente, porque já é deputado federal, já está no partido, né? E que vai ali, a executiva do Partido Nacional vai reunir e deve decidir como fica o comando da sigla nos estados. Nós temos um vídeo que ele mandou para a gente, Adalberto, falando sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Vamos ver. A criação do União Brasil, oficializada nesta terça-feira pelo TSE, é um importante marco para a política brasileira. O partido já nasce como o maior entre todos os partidos e com um compromisso muito claro: unir e transformar o país através do diálogo. Em relação à União Brasil no Maranhão, a minha expectativa é de presidir o partido aí no estado, visto que sou o único deputado federal filiado, integro a Executiva Nacional e até então estive à frente do Democratas no estado do Maranhão. Mas essa é uma questão a ser definida pelo Diretório Nacional, que vai começar a tratar sobre as direções estaduais a partir da próxima semana. E assim que sair o resultado dessa decisão, passaremos a trabalhar para fortalecer ainda mais a União Brasil. Adalberto, só concluindo então, portanto,
há uma disputa também, o deputado federal Pero Lucas pleiteia também a presidência do União Brasil aqui no Maranhão. Bom, Kate Almeida tem informação por quente, que saiu agora, inclusive. Kate, qual é essa informação? Coletiva, né? Coletiva de imprensa, fechando a semana aí do Jefferson Portela, ex-secretário de Segurança Pública. Expectativa aí para essa fala dele amanhã, né? A gente sabe que já aconteceram alguns fatos aí desde a saída dele e ele deve se manifestar exatamente sobre isso e esse posicionamento dele a partir de agora. Amanhã, pela manhã, claro que a gente traz aqui com destaque, né? A partir das 13h15, toda a íntegra desta coletiva. Diogo Coutinho, vamos falar do PSDB? Sim, Adalberto. Eu conversei hoje com o deputado estadual Wellington do Curso e a expectativa, segundo ele, é que amanhã a direção nacional bata o martelo em relação ao Maranhão, né? A expectativa, ele reuniu aí há cerca de 2 semanas com o presidente Bruno Araújo e ele espera, portanto, que amanhã o PSDB se decida quem comandará o Partido do Maranhão. Temos um videozinho aí em que ele falou conosco. A possibilidade que nós já tínhamos desde o início é continuar com o comando do vice-governador, que passa a ser governador e tem toda a expectativa de poder, e aí com isso talvez ficasse sob o comando de Sebastião Madeira. A possibilidade também de uma outra situação que foi ventilada com o deputado Fábio Macedo, que também é ligado ao grupo de Brandão. Existe uma possibilidade que venha para o comando do deputado Hélio, juntamente com o Andréa Murat, e a possibilidade também, foi ventilada nas últimas semanas, de que pudesse ser repassado para a senadora Elisiane Gama por conta da aproximação, da realização com o Cidadania. Existe outra possibilidade que eu nunca descartei, é que até hoje não está descartado, ainda continua no partido, é o que vão fazer com o senador Roberto Rocha. Vão ter que definir. E aí, ele está lá? Sai? Vai comandar? Então o partido precisa se definir. E a partir dessa decisão, eu continuo somente se for na direção do partido. Se não for, no dia seguinte, com essas decisões tomadas, eu saio do partido e vou trilhar um outro caminho. Tá, e, portanto, a gente está encerrando aqui hoje. Você viu muita informação aí para você. Para encerrar rapidinho o alô da Kate, a gente diz tchau, tchau. Vai, Kate. Nosso colega jornalista Raidan, lá da cidade de Coroatá, muito obrigada pelo carinho. O pessoal até falando aqui sobre jogo do fim de semana. Nildo, isso é assunto para Adalberto, mas é no quadro da Copa do Nordeste, tá? O pessoal lá de Iguaíba também está conosco. Muito obrigada aí pelo carinho. Luciane disse que não perde um só dia. Tá com um prato lá, né, Luciane? Um beijo para você, viu? Beleza. E para encerrar aqui, David, muito obrigada. Também faltou o bairro. Lembrando que a reunião do Sindicato dos Transportes não houve acordo, hein, gente, para o reajuste salarial da categoria. Amanhã a gente traz mais detalhes. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Boa tarde para todo mundo. Tchauzinho aí, Giselda. Tchauzinho. Com o óculos na mão. Com o óculos. Cuidado com esse tchau. Isso. Cuidado com esse tchau. Não vai se enganar com a mão aí.